Olá, sejam bem-vindos ao final da nossa disciplina. Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai analisar casos clínicos e, inclusive, já vou deixar a orientação dos casos clínicos avaliativos da disciplina. Tá? Pelas minhas anotações aqui, a gente tem a aula de hoje, dia 12, que a gente precisa falar sobre força, e a próxima aula a gente fala sobre resistência, né? Então a gente vai falar sobre essas duas situações, e no dia 3 de dezembro são os casos clínicos, então vocês têm aí quase um mês para realizar esses casos clínicos. Tá? Bom, a galera que não conseguir nota suficiente, a gente resolve no dia 10 de dezembro. Tá? Próximo. Oi? Essa última aula, então, seria só dia 26, né? Porque dia 19 é feriado, então seria só... Isso, exatamente isso. Beleza. A gente tem feriado dia 20, né? Que já vai ser um mega feriadão aí. O feriado começa na quinta-feira, ou seja, quinta-feira a gente trabalha, sexta-feira não tem nada, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e volta na outra quinta. Então, para mim, ficou como feriado só... na verdade, ficou feriado sexta-feira e terça-feira para Veiga, né? Os outros locais que eu trabalho não vai afetar tanto assim. Bom, então, sobre o cronograma, tudo ok? A gente tem aula hoje, semana que vem feriado, na outra a gente tem aula novamente, e depois no dia 3 a gente vai só fazer a apresentação dos casos clínicos, lembrando que o caso clínico apresentado por vocês, a gente não vai fazer gravação, e a galera que está assistindo pelo YouTube, né, que é aluno meu, né, que está inscrito na disciplina, então, dia 3 de dezembro tem que estar presente. Tá? Dá um jeitinho aí, eu sei que vocês estão no estágio, tem a galera, cada um com uma história, mas já deixo o aviso aí para o pessoal estar presente para fazer parte da avaliação. Tá? Então, vou até botar aqui no grupo 3 do 12... apresentação dos seminários. Lembrando que eu já sorteei os temas e eu vou apresentar hoje os casos clínicos. Tudo certo? Então, olha, essa aula de hoje é uma aula para você se sentir nutricionista e ver como pode ser difícil ou extremamente fácil produzir uma dieta e analisar o seu paciente dentro da nutrição esportiva. Então, sem mais delongas, vamos lá. Esses são os 6 pacientes, são as 6 situações que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, na verdade, eu vou apresentar todos e vou aprofundar 3, porque os outros 3 são as atividades avaliativas de vocês. Tá? Então, a gente tem aqui do nosso lado esquerdo um jovem sujeito que está fazendo aí o trabalho de força, está começando agora, que tem muito limite genético ainda, tem muito que ganhar de massa muscular. A gente tem uma mulher que está buscando a atividade física aeróbica com um objetivo notório de perda de peso. A gente tem uma jovem aqui do CrossFit e musculação que tem aí por objetivo uma mudança de composição corporal, então ela quer ganhar massa muscular, perder massa gorda. A gente tem um jovem desportista aqui que vai fazer sua primeira corrida de rua. A gente tem uma ciclista profissional e a gente tem um fisiculturista profissional. Lembrando que essas imagens são todas ilustrativas. Tá? A galera que está ligada já viu até que é o nosso amigo Coleman que está aqui. Tá? Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Eu vou apresentar esse caso para vocês, tá? E depois a gente vai aprofundar. O primeiro caso é esse homem magro, iniciante em musculação. Ele tem 18 anos, 58 quilos, 1,72 m, percentual de gordura 14%. Rotina de treinamento dele, musculação por 1h30, objetivo hipertrofia. E ele é um vestibulando.
Depois eu volto e conto melhor a história dele. Então esse aqui é um jovem que quer ganhar massa muscular. Ela é uma mulher obesa, iniciante na corrida, 19 anos, 63 kg, 1,55 m, percentual de gordura 42, acorda às 5, anda e corre, ou seja, ela não consegue correr o tempo todo, então ela fica oscilando entre andar e correr, só que ela faz isso em jejum por 35 minutos. O objetivo dela, perda de peso. Ela está focada nisso. E trabalha como caixa numa lanchonete. Esse homem de 30 anos já é um desportista bem treinado em corrida e pratica futebol casual. 72 quilos, 1,81 m, percentual de gordura 12, acorda às 5 da manhã, anda e corre em jejum por 35 minutos, faz seu futebol noturno 3 vezes por semana, por 1h30. Ele quer ganho de peso e disposição para a corrida matinal. Fará sua primeira corrida de 10 km em 15 dias e ele trabalha sentado com tecnologia da informação. Essa mulher é uma desportista bem treinada em musculação e crossfit, tem 25 anos, 60 quilos, 1,68 m, percentual de gordura 23%. Né? Ela tem como rotina de treinamento crossfit por 50 minutos no final da tarde e musculação logo em seguida por 1 hora. Então ela faz o treino de crossfit, depois vai para a musculação e fica lá por 1 hora. O objetivo dela é aumento de massa magra e redução de massa gorda. E ela é uma jovem universitária, né, estuda de dia. Bom, e o nosso último é um atleta de fisiculturismo, penúltimo, 28 anos, 95 quilos, 1,88 m, percentual de gordura 18%. Rotina de treinamento, musculação por 40 minutos e o treino de HIIT, que é aquele intervalo de alta intensidade por 40 minutos. Está na fase de booking, competição em 2 meses. Né? Trabalha como professor de educação física em sala de musculação. Então ele tem ali a vivência nesse ambiente de treinamento físico. Outra é uma atleta ciclista, 23 anos, 50 quilos, 1,65 m, também 14% de gordura, 3 horas de treinamento matinal aeróbico com ciclismo e corrida. À tarde faz 1h30 de musculação, trabalha como entregadora de comida de bicicleta por 6 horas. Então trabalha nessas empresas aí tipo iFood, né? Lembrando que eu não sou patrocinado, não vou falar nem bem nem mal dessa profissão, mas é o que ela faz. E o objetivo dela é melhorar o desempenho físico, né? Desafio, isso aí é um desafio interessante, né? Então esses são os nossos três pacientes. 3 primeiros eu vou trabalhar na aula de hoje e na próxima semana, ou seja, esses 3 aqui, ó, o jovem, a mulher que quer perder peso e o jogador de futebol casual que quer começar no mundo das corridas. Ela é um dos casos clínicos de vocês, é o grupo que tem por objetivo uma mudança de composição corporal. Ele é o sujeito com o objetivo de ganho de massa muscular e treinamento de força, e ela melhora de desempenho físico no treinamento de resistência. Vamos lá. Primeira coisa, todo mundo identificou quem é o seu caso clínico, para depois na hora 2 grupos não fazerem o mesmo caso clínico? É isso mesmo que eu ia perguntar, Sérgio. Esse é o de resistência, esse caso clínico. Repete para mim. Esse caso clínico é o de resistência. Isso. Então vamos lá. Beleza. Grupo 1 é a desportista para perda de peso, que é a jovem do CrossFit. Esse daqui é o grupo 1. Grupo 1. Essa é a sua paciente. Grupo 2 é a ciclista. E o grupo 3 é o fisiculturismo. Fisiculturista. Sérgio, o que a gente precisa colocar no trabalho desses casos clínicos? Suplementação, dieta, recomendação nutricional, o que a gente precisa? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Grupo 3, grupo 1.
Tá, já coloquei as frases ali. Então, o que vocês precisam aqui? Tá? Primeiro passo, você vai simular a vida real ali. O que eu vou fazer com o paciente? Então, eu preciso, nessa apresentação de vocês, entender como que essa paciente está. Daqui a pouco eu vou mostrar um modelo de parecer nutricional que eu utilizo. Tá? Então, como que ela está? Aí eu quero saber como é que está a composição corporal dela, qual é a massa gorda que ela tem, quanto que ela pode chegar no mínimo e no máximo, e a mesma coisa em relação à massa magra. Quero saber como é que está o gasto energético basal dela, a estimativa do gasto energético total dela, e aí, a partir disso, eu quero que vocês definam o que vai ser feito com ela, né, com essa paciente. Depois, você vai me dizer qual é a proporção de macronutrientes que você vai colocar nessa dieta e se vai suplementar, se vai utilizar algum alimento ergogênico ou não, se vai utilizar algum alimento funcional ou não, né? E se for utilizar, qual é a prescrição, qual é a quantidade, qual é o horário, por quanto tempo e qualquer questão que esteja envolvida ali. Tá? Vocês só não vão fazer a dieta em si. Eu até poderia pedir para vocês me enviarem a dieta, mas não vai ser interessante para a nossa apresentação aqui. Tá? Mas eu preciso que vocês façam o caminho completo. Qual é a necessidade nutricional desse paciente? Né? Como que ela está? Qual é a necessidade? Qual é a prescrição? Qual é a recomendação de vocês para cada um desses pacientes? Lembrando que cada grupo vai fazer o seu. Professor, a gente vai ter tempo máximo de apresentação? Então, nossa aula vai de 10h10 até 11h50. Então, eu estou planejando aqui uma meia hora de apresentação para cada grupo. Tá? Que aí vai dar 1h30 e tem um tempinho aí para eu conseguir fazer observações em cima daquilo que vocês fizerem. Ok. Você quer que a gente coloque modelo de Word ou tipo slide PowerPoint? Não, Word não, só PowerPoint. Tá? Se vocês quiserem utilizar a estrutura do meu PowerPoint, vocês podem utilizar. Se vocês quiserem criar um novo, não tem problema algum. Tá? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem, vocês podem na hora fazer compartilhamento de tela e a gente vai mexendo, vai apresentando. Se vocês quiserem, Sérgio, eu quero abrir a planilha e fazendo igual você faz na aula, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou abrir a planilha e a gente vai fazendo os cálculos e identificando ali o que precisa ser feito para cada um deles. Dos que eu vou apresentar hoje. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Entenderam o que precisa ser feito? Sim, senhor. Sim. Lembrando que esses casos clínicos que vocês têm, na verdade, os 6 casos clínicos que estão nesse arquivo, são casos clínicos que parecem de verdade com a vida real. Vocês vão encontrar esse tipo de público aí, e outros, mas esses daí são os principais que vocês mais vão encontrar. Por exemplo, esse primeiro que eu vou falar agora, é o que a gente já vai começar a apresentar. Esse é um homem magro, 18 anos, 58 quilos, 1,72 m, 14% de gordura, faz musculação por 1h30, que é hipertrofia, e ele é um vestibulando. Eu coloquei só a base do seminário para vocês. A base é essa. Vocês podem criar em cima, né? Vocês podem expandir esse imaginário. Isso aí é uma persona. É um personagem aí que eu criei para representar esse grande grupo de pacientes, né, que tem características similares. Então imagine esse sujeito. Imagine ele, 18 anos, ele não trabalha, está recebendo toda aquela pressão do vestibular, está com 18 anos, terceiro ano, né? O que ele faz? Estuda. Aí ele ouviu aqueles diversos vídeos
tem coach, tem um monte de gente falando sobre isso, educadores, pedagogos e tal, falando, não, você está na época do vestibular, você precisa de algum momento de relaxamento, você precisa de alguma atividade física também, você não pode ficar só estudando. Então, reserva uma parte do seu tempo na sua rotina diária para algum tipo de exercício físico. Esse sujeito não fazia nada de atividade física. E aí ele fala, bom, já que eu tenho que fazer isso, porque o meu objetivo é passar no vestibular e está todo mundo dizendo, os experts estão dizendo que eu preciso fazer alguma coisa, alguma atividade física, eu vou fazer musculação, que aí eu aproveito e ganho um pouco mais de massa muscular. Observem o nosso paciente. Tá? É o que eu quero que vocês levem essa informação para a sua vida. O paciente não é números. O paciente é uma pessoa de verdade que está ali na sua frente. Tá? Ele tem desejos, tem limitações, tem potencialidades. Tá? Então, esse é o nosso paciente. Talvez você conheça alguém similar a ele. Talvez você tenha sido parecido com ele algum tempo atrás. Tá? Então, primeira coisa, vamos analisar como que ele está. Vamos analisar esses números todos aí e julgar como é que está a avaliação nutricional dele. Tá? Deixa eu abrir aqui nosso arquivinho do Excel. Posso fazer um em branco, começar do zero? Posso, mas eu não vou fazer isso porque eu já fiz isso ao longo da disciplina com vocês. Então, eu vou partir aqui direto para um dos nossos arquivos que a gente já fez aqui, ó, avaliação nutrição esportiva. Bom, qualquer dúvida aí, podem perguntar. Vamos lá, vou começar. Pode falar, Xena. Não, você vai falar que não tá dando para ver a planilha do Excel, né? Eu vou compartilhar aqui. Pronto. Tá na mão. Bom, então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a planilha do Excel. Vamos começar colocando os dados do nosso paciente. O paciente tem 58 quilos, 1,72 m. Tá? Percentual de gordura dele, 14%. Então, aqui, eu já tenho os dados iniciais dele e logo de cara eu já vejo. Ó, o IMC dele, como é que tá? Tá o IMC baixo. Está dentro da normalidade? Está próximo ao limite inferior, mas está dentro da normalidade. Ah, Sérgio, por que você falou que está baixo? Porque para o objetivo dele, a gente espera que um sujeito que faça musculação, que tem uma boa quantidade de massa muscular, tenha um IMC mais alto, lá próximo do limite superior da eutrofia, ou até mesmo já em sobrepeso. Né? E aí você vai falar assim, Sérgio, mas isso aí, você está querendo que ele entre em sobrepeso? Não. Eu estou querendo que o IMC dele seja característico de sobrepeso, mas a massa gorda dele esteja dentro da normalidade. Tá? Bom, vamos lá. Então, esse nosso paciente, ele tem uma massa gorda que está baixa. Como é que eu sei que está baixa? Porque eu sei que a normalidade do índice de massa gorda é de 3 a 6. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou aqui, ó. O IMC dele é 19,6. A massa gorda dele é 8,12. Então, significa que esse paciente aqui, ó, ele está na eutrofia, vou botar aqui, ó, eutrofia, segundo o IMC. O IMG dele está em déficit leve. Tá? Agora, a massa magra a gente vai analisar. Vamos analisar aí essa massa magra. A massa magra dele deu 49,88. Como que eu sei isso? Estou só revisando aqui, ó. Eu pego o peso dele menos a massa gorda. E aí eu acho a massa magra. 49,88. Vou dividir pela estatura ao quadrado e vou encontrar o índice de massa magra. Aí você vai falar assim, Sérgio, como é que eu sei se isso é muito ou pouco? Eu venho aqui, ó. Índice de massa magra, sexo masculino,
18 a 34 anos, a normalidade é 18,9. Isso tudo a gente já falou, estou só recapitulando. Então, esse paciente ele tem déficit de massa magra. Ele deveria ter mais massa magra. Ele tem limite genético para o ganho de massa magra? Tem. Dá para ele ganhar mais massa magra. Tudo bem? Porque o ideal seria que ele tivesse 18,9 de índice de massa magra. Que é o sexo masculino, 18 a 34 anos, 18,9 é o percentil 50. Sérgio, espera aí. Olha para o paciente. É plausível o que eu estou apresentando para vocês? Olha o corpo dele. É plausível, não é? Massa gorda baixa, massa magra também baixa. Então, esse é um paciente que ele tem limite genético para o ganho de massa gorda, para o ganho de massa magra, e ele deve ganhar alguma massa gorda. Aí, nesse momento, a Ingrid... Cadê a Ingrid? Está aí? A Ingrid vai chegar... Bom dia, Ingrid. Eu ia agora te fazer uma pergunta. A Ingrid vai chegar para mim e vai falar assim, ó. Mas, Sérgio, eu posso fazer com que ele ganhe massa magra e mantenha a massa gorda dele do jeito que ele está? Do jeito que está? Sim. O que mais me preocupa nesse paciente é a massa magra dele que está muito baixa. Sérgio, eu tenho uma dúvida. Fala, Ingrid. A partir de quantos anos a gente pode prescrever suplementação? Ou é de acordo com a minha análise mesmo? É de acordo com a sua análise. Tá. Mas nesse caso, ele está começando, já valeria passar uma creatina, alguma coisa assim ou não? Observa aqui. Essa sua questão ela é ótima. Ela é uma questão que você está acelerada, você já está lá no final. Né? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso que ele ganhe massa magra. Fato. Quando eu prescrever creatina para ele vai ter um aumento de massa magra pelo acúmulo de água dentro do músculo. Mas ele ainda não faz um treinamento em que a energia acumulada na forma de fosfocreatina vai ser utilizada para o ganho de massa muscular. Então, se eu optar por suplementar a creatina, eu tenho que ter em mente que essa creatina não vai ajudá-lo a ter um melhor desempenho. Porém, vai auxiliá-lo a ter um aumento de massa muscular pelo acúmulo de água dentro do músculo. O músculo vai ficar mais inchado. A suplementação de creatina pode levar o paciente, como a gente viu na outra aula, a ganhar 1 quilo, 2 quilos de massa magra. Então o músculo dele vai ficar mais inchado, um pouco mais aparente. Fala. Mas essa magra que você está querendo dizer, para ele, agora, no princípio, não seria muito bom, então, né? Porque se ele já está magro, ele ia ficar mais magro ainda tomando, não? Não, eu estou falando do ganho de massa magra. Estou falando de perda, estou falando de ganho. Ah, tá, beleza. Tá? Aí você vai analisar da seguinte forma, Ingrid. Se eu dou para ele a creatina agora, ele vai ter um ganho de peso, vai ter um ganho de massa magra pelo acúmulo de água dentro desse músculo, mas ele não vai ter melhora do desempenho físico por causa da creatina. Não vai ter, porque ele ainda não consegue levar esse treinamento a um ponto em que metabolicamente a fosfocreatina vai ser quebrada e fornecer energia para a contração muscular. Mas, Sérgio, então esse ganho de peso que ele vai ter vai ser retenção de líquido só. A gente não está falando de músculo ainda, né? Não estou falando de ganho efetivo em desempenho físico. Tá. Mas a gente tem que analisar também os efeitos psicológicos dessa suplementação. Vamos analisar o caso como um todo. O sujeito está indo fazer musculação porque ele foi orientado a fazer algum exercício físico, porque ele precisa desse momento para ter um melhor desempenho no pré-vestibular, lá no vestibular que ele vai fazer. Talvez essa suplementação faça com que ele perceba mais rapidamente o inchaço do músculo e isso dê mais ânimo para ele continuar a praticar o exercício.
Talvez. Pode ser que ele não esteja interessado em suplementação alguma, ele só está ali para fazer o treinamento dele, ele quer ganhar mais massa muscular, mas esse não é o foco, não é o principal objetivo de vida dele. Então, notem que quando a gente sai da literatura, que foram as nossas últimas aulas, e vem para uma situação mais próxima da realidade, a gente tem muito depende aqui. Eu posso suplementar a creatina para ele e eu sei que não vai melhorar o desempenho, mas vai melhorar uma questão estética que talvez seja um motivador para ele continuar treinando e talvez intensificar o treino. Vou fazer agora uma argumentação contrária. Se eu dou suplementação agora, eu sei que ele já vai ter uma melhora, independente dessa suplementação, porque ele está muito distante do limite genético dele. Para vocês terem uma ideia, quando a massa magra do paciente está abaixo da normalidade, só de você ajustar a ingestão calórica, ele já melhora a massa magra, sem fazer treinamento algum. E se ele estiver treinando, esse ganho de massa magra, ele é mais rápido. Mesmo se ele não tiver por completo todos aqueles aspectos que a gente sempre comenta. Treinamento, descanso, alimentação, prevenção de lesão e saúde mental. Pode ser que ele já vá ganhar mesmo se ele não comer direito, se ele não treinar direito, se ele não descansar direito. Porque ele está muito limite ele está muito distante do seu limite genético. Então ele tem muita margem ainda para o ganho. Aí vai ter nutricionista que vai falar o seguinte, não, peraí. Então, eu não vou queimar, abre aspas, essa prescrição agora. Eu vou deixar passar um tempo, uns 2 meses, 3 meses talvez. Ele vai ter uma melhora de desempenho físico por conta da prescrição, por conta do treinamento que agora ele está fazendo. Eu vou buscar ali orientá-lo sobre os outros aspectos também. Né? E aí, quando o desempenho físico dele, quando a percepção dele sobre o próprio corpo não estiver melhorando como estava melhorando antes, eu entro com a suplementação. É uma outra estratégia. Não suplemento agora e deixo para suplementar daqui a 2 ou 3 meses, quando ele já tiver aquele ganho inicial, e aí eu faço a suplementação e agora sim, com 3 meses de treinamento, eu já vou ter uma suplementação que não só vai melhorar a questão estética, mas também vai melhorar o desempenho físico dele. O que? Mas isso é meio perigoso só porque ele pode desmotivar nesse tempo, né? Sim. Então, eu preciso estar acompanhando esse paciente. Isso é interessante até do ponto de vista comercial. Eu não vou fazer a prescrição e falar para ele, já que você não tem nenhum grande problema, daqui a 3 meses você retorna. Não. Uma mensagem, vejo como ele está se sentindo, vejo como é que estão os treinamentos, faço aquele trabalho de secretariado, que é um trabalho importante para quem quer ter um consultório com um bom fluxo de pacientes. É um bom caso até para pensar em pacote de consulta, um caso desse, né? A pessoa que está começando. Sim. Falar para ele, olha só, o seu objetivo, ele é possível, não é um objetivo impossível, ele é possível, a gente consegue, porém a gente precisa de um trabalho crônico. Por isso que uma das páginas que eu vou mostrar para vocês, que é a página que tem os dados da avaliação nutricional, essa página é uma página muito útil para a gente, porque ela vai mostrar para o paciente onde ele está, o que eu quero que aconteça com ele na próxima consulta e o que eu quero que aconteça com ele a longo prazo. Então, qual é o objetivo e qual é a meta dele? Então, onde eu quero que ele chegue na próxima consulta e onde eu quero que ele chegue a longo prazo. E aí o pacote que a Ingrid está citando aqui se torna interessante. Então, tem paciente que vai ficar com vocês vindo todos os meses durante 1 ano, durante 6 meses, durante 3 meses, depende da situação e do desenvolvimento dele. Tem paciente que vai pagar o pacote, de verdade acontece isso, por isso que eu sempre recomendo que você use cartão de crédito. Vai lá, ele vai pagar o pacote,
ele vai fazer 1, 2 consultas e depois ele vai seguir sozinho, não vai mais voltar, não vai dar nem mais sinal de vida. Quando você mandar uma mensagem para ele, ele vai falar: não, eu estou bem, estou ótimo, estou ganhando, e vai sumir no mundo. Não fiquem frustrados com isso, isso vai acontecer. Vai ter paciente de vocês que vai uma vez, vai 2 e depois não vai nunca mais. Aí você vai pensar: eu sou um nutricionista ruim? Será que a dieta não deu resultado? Será que deu tanto resultado que agora ele não precisa mais de mim? Não sei, vão ter todas as situações acontecendo aí. Tudo bem, Ingrid? Tudo certo. Notem esse debate que eu estou fazendo com vocês. É isso que eu quero que vocês debatam na apresentação. Professor, olha só, a gente pensou em não suplementar a creatina agora porque... Aí justifica o porquê. Não vou suplementar a creatina agora porque ele não tem um grau de condicionamento físico suficiente para utilizar a creatina como fonte de energia. Ou pode falar: não, professor, pensei em suplementar a creatina agora para esse paciente. Por quê? Porque essa creatina vai provocar um efeito estético que vai mantê-lo motivado a permanecer nesse treinamento. Ótimo. Resolvi prescrever porque vai melhorar a massa magra dele diretamente. Então, é uma questão aqui de conduta, não é uma questão de literatura. E isso vocês vão pegando com conhecimento técnico-científico, percepção do paciente, escuta atenta e conhecendo o paciente, entendendo o paciente e prática. Vamos lá, vamos seguir com o caso clínico? Depois a gente vai voltar a debater sobre suplementação. Tá? Bom, vou tirar a foto dele daqui, qualquer coisa eu coloco novamente. Bom, então, eu sei como esse paciente está. Ele está com pouca massa gorda, pouca massa muscular e ele está próximo do limite inferior da eutrofia segundo o IMC. Então, vou calcular aqui qual é a massa gorda mínima que ele deveria ter. Ele deveria ter, no mínimo, 8,9 kg de gordura, mas ele tem 8,12. Então, aqui não é perda, e sim ganho de massa gorda. Mínimo, ou seja, qual é o mínimo de massa gorda que ele precisa ganhar? Vou corrigir aqui, que é 7, que é 3. Ele precisa ganhar pelo menos 0,8 kg de gordura. Sérgio, eu posso trabalhar na dieta, né, na hora que eu for prescrever a dieta, para ele ganhar só isso de massa gorda? Ou posso pensar somente no ganho de massa muscular e deixar essa massa gorda de lado? Posso, porque está muito próximo do limite inferior. Posso deixar ele dessa maneira. Sérgio, eu quero saber qual é o máximo de massa gorda que ele pode ganhar. Então, vamos analisar aqui. Vamos lá. Então, qual é a massa gorda máxima desse paciente? Então, massa gorda máxima. Opa. A massa gorda máxima dele vai ser igual a 6 vezes a estatura ao quadrado. Vocês já sabem fazer isso, estou só recapitulando. Tá? Professor. Oi. O ganho de massa gorda mínimo seria 6 vezes também a altura ao quadrado? Então, o ganho de massa gorda mínima é o suficiente para ele chegar no IMG mínimo, que é 3. Mas qual seria o cálculo? Então, massa gorda. O ganho de massa gorda mínima vai ser a quantidade de gordura que ele deveria ter menos a que ele tem. Então, quanto que ele deveria ter? 8,9. Quanto que ele tem? 8,2, né? Vou corrigir aqui. Então, ele precisa ganhar 0,8. 8,1, desculpa. Ele precisa ganhar 0,8.
Entendi, o que ele obrigada. tem é 8,1. O que ele deveria ter no mínimo é 8,9. Então, para ele sair de 8,1 e chegar a 8,9, 0,8. Agora, o máximo de massa gorda que ele poderia ter é o limite máximo do índice de massa gorda. Está aqui em cima, ó. Para o sexo masculino é de 3 a 6. Então, ele poderia chegar até mesmo 6. Então, 6 vezes a estatura ao quadrado, eu descubro essa massa gorda máxima, 17,8. Então, qual é o máximo que ele poderia ganhar de massa gorda? 9,6, que é 17,8 menos 8,1, que é a massa gorda atual dele. Professor, só uma dúvida. Esse é um caso do sexo masculino. E sexo feminino, de 5 a 9, que a gente tem que fazer a fórmula, né? Exatamente isso. Aí tem que corrigir a fórmula aqui para de 5 a 9. Aí aqui no caso é 9. E aqui é 5. Pode usar sua planilha novamente para fazer? Pode usar. Essa planilha já está com vocês já. Já mandei para vocês já tempo atrás. Tá? Tudo bem por enquanto? Vamos lá. Essa ficha agora que eu vou mostrar para vocês, uma ficha que eu passei, eu tirei os dados aqui de um paciente. Na verdade, isso aqui está uma mistura aí com 2 pacientes, mas eu mandei isso lá para uma outra turma, para uma atividade. Aí eu vou mostrar para vocês agora, para vocês verem como é que é essa ficha de retorno para o paciente, como que eu vou mostrar para o paciente como que ele está. Então vamos lá, ó. Que é de verdade. Isso aqui é de verdade, tá? É o que eu uso de verdade. É uma das páginas da prescrição de dieta. Então o paciente chega para a consulta, ele vai passar pela avaliação nutricional, e essa avaliação nutricional ela precisa ser respondida para o paciente. O paciente precisa ter as respostas. Tá? Lembrando que a galera da nutrição esportiva gosta de saber como está, qual é a massa gorda que ele tem, qual é o mínimo que ele pode ganhar, perder. A galera da nutrição esportiva gosta desses detalhes. Ah, Sérgio, eu vou trabalhar com mulheres adultas, diabéticas, hipertensas, obesas e com síndrome metabólica. A ficha de vocês vai ter que ser diferente, porque imagina, por exemplo, se você vai atender a minha mãe. Minha mãe é uma mulher de 80 anos, obesa e hipertensa. É, de verdade, obesa e hipertensa. Santo de casa, não faz milagre. Então, tá lá. Ah, Sérgio, para ela, eu vou fazer isso tudo? Minha mãe não vai nem ler isso daí. Não vai nem ler. Ela não vai estar interessada nesse detalhezinho. Ela vai ver um monte de número e ela vai perguntar: filha, o que é isso que você está querendo me dizer aqui? Sérgio, fala, Ingrid. Tem alguma chance de você compartilhar essa ficha com a gente? Tem, eu vou compartilhar com vocês. Ah, show. Beleza. Obrigada. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí na tela, vamos seguir. Então, nosso paciente, eu já vou mudando os dados dele aqui. Ó. Paciente, 18 anos, data do atendimento, eu já coloco a data de hoje aqui, ó, 12/11/2024. Aí já planejo, já coloco aqui a data de retorno dele. Talvez, com quanto tempo vocês acham que eu devo colocar o retorno desse paciente? E aí, para quando acho vocês que 40 dias, talvez? 40 dias, quem dá mais, quem dá menos? 3 Um meses. mês, professor. Um mês. Vamos lá. A literatura fala que quando você começa a fazer o trabalho de força, você demora a partir de 4 semanas para perceber efetivamente o resultado. Então, o momento em que eu vou marcar esse retorno para esse paciente é chave para mim. Porque você quer que o paciente volte à sua consulta e fale que está dando resultado, que legal, essa sua dieta está tudo certo, está ótimo e tal. Então, o que eu estou colocando aqui de retorno é o retorno efetivo dele para uma outra consulta, em que a gente vai escutar o paciente, como aconteceu, fazer ajuste na dieta, se for necessário, eu vou fazer uma nova prescrição, uma nova avaliação. Tá? Isso é diferente do contato com o paciente.
Passou uma semana, manda mensagem para o paciente ali pelo WhatsApp. Então, eu vou criar um nome para ele aqui, ó. Enzo. Enzo, como é que você tá, Enzo? E aí? Tá treinando e tal? Detalhe aqui, ó. Detalhe. No seu protocolo, lá nos seus prontuários, você já coloca ali alguma informação que seja legal, que seja pessoal, que seja legal de você perguntar depois para ele. Então, vamos supor que ele falou lá do vestibular e tal, você pergunta, e aí, como é que tá? Como é que tá essa rotina de vestibulando aí? Tá conseguindo encaixar o treinamento físico? Tá lembrando da alimentação? Nesse momento ele vai dizer, pô, que legal! A Luíse, minha nutricionista, lembrou de mim, lembrou que eu sou vestibulando, perguntou como é que eu tô, e aí o paciente se sente bem. Como ele se sente bem com isso, ele vai falar, pô, legal, se sentiu valorizado. E aí, pode ser através de alguma rede social, Instagram, ou o que seja, ele provavelmente vai lembrar de você, vai comentar sobre você, e aí você se mantém vivo na memória dele. Essa questão comercial ela é importante. E assim como a questão da dieta. Às vezes o paciente recebe a dieta, coloca lá na geladeira, dá para alguém, no caso dele, 18 anos, vai lá, dá para a mãe e fala, mãe, ó, o nutricionista pediu para fazer isso aí. E aí ele esquece daquilo. Não, você volta lá, faz contato, que ele vai lembrar de você. E aí, por exemplo, se você prescreveu algum suplemento, vamos supor que você tenha optado pela suplementação de whey protein, por exemplo, para ele. Você pergunta, e aí, conseguiu comprar? Qual foi a marca que você comprou? Ficou alguma dúvida sobre o scoop? Está usando a porção correta ali? Quanto que você está usando? Por quê? Na sua prescrição você colocou lá, por exemplo, 2 scoops de whey protein no pré-treino e tal. Pergunta para ele se ele conseguiu entender como é que é esse scoop, como é que ele está fazendo e tal. Você perdeu ali 15 minutos com o paciente, mas provavelmente você garantiu ali o retorno dele. Tá? Tudo bem? Ingrid falou 40 dias. Alguém falou aí 30 dias. Esse tempo é plausível. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada ali no calendário, tento marcar no mesmo dia da semana. 12/11, 1, 2, 3... 4 semanas vai dar no dia 10, 5 semanas vai dar no dia 17. Se eu botar 40 dias, vai dar 24. Não, então 24 tá legal, vamos fazer o retorno dele no dia 17. Já coloco ele preparado pro Natal. Eu posso fazer esse retorno antes? Se eu perceber que tem alguma coisa que necessita de mais atenção, eu posso fazer esse retorno quando eu quiser. Semana que vem, 2 semanas, 3 e assim vai. Bom, primeira parte está ok. Já coloquei lá os dados do paciente, ele vai lembrar. Agora vamos lá. Vou colocar aqui 12/11/2024, data de hoje. Tá? Quando eu fizer uma nova avaliação dele, eu crio uma nova coluna aqui, tá? Crio uma nova coluna para ele ver como ele estava no dia... Vamos supor, eu estou atendendo ele lá no dia 17. Crio uma nova coluna aqui, venho, mando inserir aqui, ó. Espera a setinha preta. Mando inserir. Vou inserir uma coluna e vou colocar os dados do dia 17. Eu vou colocando os dados ali, aí ele tem uma ideia de como está o acompanhamento dele. Tem nutricionista por aí que faz gráfico, coloca evolução ali, isso aí é com vocês. Mas fazendo a avaliação dele pela bioimpedância não precisa, né? Isso aí, porque a própria bio já vai dar, né? Sim, dependendo da bioimpedância você já tem esse dado. Tá? Só que sabe o que acontece, Ingrid? Vamos supor que você faz a bioimpedância e entrega o impresso da bioimpedância para o paciente. Aquilo dali é igual ao que ele recebeu, por exemplo, de uma outra nutricionista que ele foi atendido há um tempo atrás. Se for a mesma marca ali, né, aquele impresso é igual. Talvez, aí eu estou levantando hipóteses, né, talvez ele sinta que é mais do mesmo, entendeu? Então, essa parte da diagramação, do visual, é livre, é com vocês. Tá? Estou mostrando aqui uma sugestão. Não precisa fazer do jeito que eu faço.
Você pode pegar os dados pode pegar o impresso da bioimpedância, entregar para ele, ou salvar o PDF e mandar para ele pelo WhatsApp. Tá ok? Tá ok. E tem na grande maioria das bioimpedâncias, você salva o paciente. E aí você salva o paciente e vai colocando os dados dele a cada consulta, e quando você imprime e entrega para ele, você tem o gráfico sendo formado, o relatório. Isso é legal, eu acho bonito. Por exemplo, tem bioimpedância que você vê lá o bonequinho com os percentuais de cada região, aí tem o gráfico colorido. Isso é interessante também. Não? Bom, vamos lá. Então, nosso paciente, 1,72 m, peso dele, 58 quilos. O IMC dele, vou voltar lá na planilha do Excel, 19,6. Percentual de gordura, 14%. O índice de massa gorda dele deu 2,74. O índice de massa magra, 19,6. Então, passei os dados do paciente para cá. Agora eu vou classificar esses dados. Estatura, deixei aqui sempre como adequado, né? Principalmente quando a gente está falando de adultos, só para não deixar em branco. Né? Peso. Esse peso aqui é o peso mínimo e máximo dele. Né? Você tem duas opções aqui. Fazer o peso mínimo e máximo dele pelo IMC ou fazer pela análise da composição corporal. Né? Ah, Sérgio, o que você prefere? Eu prefiro fazer pela composição. Né? Classificação do IMC. A gente vai deixar sempre aqui 18,5 a 25 para adultos. Né? Percentual de gordura, eu preciso primeiro avaliar o índice de massa gorda para julgar. No caso aqui, o percentual de gordura dele está baixo. Índice de massa gorda dele está baixo, índice de massa magra. Lembrando que o valor de referência para o sexo masculino é 18,9. E o dado dele não é 19,6 não, o dado dele, deixa eu voltar aqui, é 16,9, digitei errado. 16,9. Tá? Bom, então, vamos colocar aqui o que está faltando, que é o peso mínimo e máximo dele. Tá? Vamos lá. A gente já fez aqui no Excel e viu que ele precisava ganhar 0,8 quilos. Lembra? O mínimo de peso para ele seria, o mínimo de massa gorda para ele seria 0,8 a mais do que ele está? Seria 6,9, ele está em 6,1? Então, vou colocar aqui, ó, peso mínimo dele, 58,8. Por quê? Porque, no mínimo, ele precisa ganhar 0,8. Tá? Só faltou um detalhe, a massa magra dele está baixa também. Vamos fazer o cálculo aqui da massa magra dele. Deixa eu voltar para o Excel. Eu estou preenchendo a ficha sem nem ter acabado de fazer os cálculos. Então, ó, massa magra dele, ó. O índice de massa magra dele deu 17,8. Desculpa, o índice de massa magra dele, vocês estão vendo aqui no Excel, deu 19,6. Aqui, ó. O índice de massa magra dele, aqui, ó, 19,6. 19,6 Oi? 16,9? É, 16,9. 16,9, isso que é a culpa do estresse. Vamos lá. 16,9 é o índice de massa magra dele. Oi?
Falei, calma, prof, não precisa ficar estressado não, vai dar bom. Vamos lá. Qual é o mínimo que ele deveria ter? O mínimo aqui, ó, não é 18,9? É 18,9, ele está em 16,9. Então, ó, massa magra dele, 49,9, só que essa massa magra dele precisava ser mais alta. Como que eu vou descobrir qual seria a massa magra mínima dele? Ou seja, o mínimo de massa magra que ele deveria ter. Aqui, ó, o mínimo de massa magra que ele deveria ter, ó, vou botar aqui em cima, ó, massa magra mínima. É o valor de massa magra cujo índice de massa magra daria 18,9. Então, vou colocar aqui, ó, igual a 18,9 vezes a estatura dele, vezes a estatura dele. Sérgio, não entendi essa conta. Faz de novo. Vamos lá. Vou dar um pouco mais de zoom aqui. Lembra que ele precisa chegar, pelo menos a média, pelo menos ficar igual à média da faixa etária e sexo dele. De acordo com a faixa etária e sexo. De acordo com a faixa etária e sexo dele, ele precisaria ter um índice de massa magra de 18,9. Então, esse seria o mínimo de massa magra que ele deveria ter. No mínimo, 55,9. Então, eu vou fazer 18,9 vezes a estatura e vou encontrar a massa magra mínima. Ou seja, ele precisa ganhar... Vou inserir uma linha aqui acima. Ele precisa ganhar, vou botar aqui, ó, ganho de massa magra. No mínimo, ele precisa ganhar quanto? Igual 55,9 menos a massa magra que ele tem. Ou seja, ele precisa ganhar no mínimo 6 quilos. Então, eu já sei quais são os mínimos que ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar, no mínimo, 6 quilos de massa magra. E ele precisa ganhar, no mínimo, 0,8 kg de massa gorda. Concordam comigo? Que de peso ele precisa ganhar 6,8 quilos? Sim, faz sentido. É a massa magra mais a massa gorda, né? Ele precisa ganhar. Exatamente. Então, eu vou colocar lá no nosso arquivo do Word. Ele pesa 58 quilos e ele precisa ganhar 6,8. Então, ele pode chegar a 64,8 quilos. Esse é o mínimo. Então, o mínimo de peso que ele deveria ter é 64,8. Ah, Sérgio, mas se eu calcular pelo índice de massa corporal, eu vou ver que ele poderia pesar menos do que ele pesa. Que ele poderia até perder peso, porque o IMC dele deu 19,6. Se você está pensando em se guiar pelo IMC, é porque você está pensando num paciente que não é da nutrição esportiva. Porque o IMC... ele está ali, inclusive, para ter uma linguagem que o paciente entende, que é uma linguagem de senso comum e tal, mas eu não vou ficar focado nisso. Porque se eu focar no IMC, eu vou chegar à conclusão que esse paciente pode perder peso, mas ele não pode perder peso. Ele está com a massa gorda baixa e ele está com a massa magra significativamente baixa. O que eu preciso fazer com ele? Preciso fazer com que ele ganhe. A partir de quanto? 6,8 quilos. Então eu quero que ele ganhe? Quero que ele ganhe no mínimo 6,8. Qual é o máximo que ele poderia ganhar? O máximo que ele poderia ganhar é 9,6 quilos, que é o ganho máximo de massa gorda, e a massa magra que ele tem.
Então seria 15,6 quilos. Como que eu vou descobrir qual é o peso dele que ele poderia ter no máximo? É o peso atual dele, tá? Mais esses dois valores. Ó, peso dele mais esses dois valores. Ou seja, ele poderia chegar a 73,7. Dá para ganhar mais? Dá. Se ele ganhar mais massa magra, esse peso pode subir. E aí entra o seu objetivo com ele. Eu quero que ele tenha 110, 120% a mais de massa magra do que a mesma faixa etária e sexo. Você vai decidir. Não tem uma resposta pré-definida para isso. Vou voltar aqui para o Word para vocês verem. Então aqui, ó, peso dele, 58 quilos. Qual é o mínimo de peso que ele deveria ter? 64,8, que é esse 58 mais 6,8. O mínimo dele deveria ser esse. Qual é o máximo? O máximo de peso que ele poderia ter é até difícil de definir. Vamos supor que ele resolve um fisiculturista e ele quer competir na categoria de 100 quilos. Ele vai poder chegar a 100 quilos de peso. Sérgio, mas aí já vai entrar esteroides anabólicos, aí já é uma outra situação, já estou até fugindo do caso clínico. Mas, no momento, dá para a gente pensar de forma plausível num peso entre 64,8 e 73,7. Eu tenho confiança de que, se ele entrar na normalidade da massa magra e não superar 73,7 quilos, que ele ainda vai estar adequado de massa gorda. Então, essa faixa de peso é uma faixa de peso segura, plausível, equilibrada. Tudo bem? Tudo, mas eu acho que vai... tá, pode falar. Não, você vai perguntar se o mínimo que ele pode ganhar, professor, se você não acha que é pouco tempo para ver todo esse ganho. Sim, aí agora a gente vai colocar aqui a terceira coluna ali, na verdade a quarta, né, que é a coluna objetivo. Qual é o meu objetivo para esse paciente para esse dia ali, 17/12? O que eu espero encontrar quando ele tiver com no dia 17,2, no dia 17 de dezembro. Hoje o meu cérebro está a maravilha. Vamos lá. Se eu tivesse tempo para editar, eu faria até agora a parte cinza coloca em preto e branco, né? Do Falha Nossa. Vamos lá. Então, vamos começar agora com o objetivo. O que é plausível para daqui a um mês? E aí eu pergunto para vocês. A altura, vocês já viram que eu coloquei aqui 1,72 m, porque ele provavelmente não vai ter ganho de estatura. Pode ser que tenha, mas provavelmente não. Tá? Detalhe aqui importante para a gente. Ele tem 18 anos. Adolescentes... Mas por que você está falando de adolescente se ele tem 18 anos, ele é adulto? Calma. Segundo o Ministério da Saúde, se vocês olharem lá na caderneta do adolescente, vai até 19 anos. Não estou falando de legislação, não estou falando que ele é menor de idade, não, ele é maior de idade, estou falando de aspectos de saúde. Pensando em saúde, ele ainda não completou o seu desenvolvimento total. O que significa isso? A adolescência masculina ocorre da seguinte maneira. Tem por volta dos 15 anos, normalmente por volta dessa faixa etária, pode ser antes, pode ser um pouco depois, começa o estirão de crescimento, que é onde tem maior ganho de estatura. Essa janela dura aí quase 2 anos. Aí você pensa assim, vai começar com 15, vai terminar lá para 16, 17 anos? Sim. Primeiro o adolescente ganha estatura. Estou falando do sexo masculino. Depois ele ganha força no final da adolescência.
Ganho de força significa ganho de massa magra. Então, esse adolescente, esse jovem aí de 18 anos, ele ainda vai ganhar força, ele ainda vai ganhar massa magra, independente do que eu faça com dieta e treinamento físico dele. Se ele mantiver uma rotina de vida usual, ele vai ter algum ganho de força ainda. Não. O final acontece em média com 21 anos. Isso é diferente de mulheres. Mulheres vão ter a menarca, vão crescer pouco depois da menarca, e esse crescimento, crescer pouco, eu digo em torno de 5, talvez até uns 7 centímetros aí. Depois praticamente não cresce mais nada. Se essa menarca for cedo, então a estatura final dessa mulher provavelmente vai ser baixa. Não. Então, essa mulher, ela ganha massa gorda principalmente, mas ganha alguma massa magra. Tem a mudança de característica de tecido, a pele fica mais grossa, cabelo, tem uma série de outras características. Mas pensando em composição corporal, a composição corporal dessa mulher, ela não vai mudar muito entre 18 e 19 anos, 20 anos, 21 anos, porque a adolescência feminina costuma encerrar próximo aos 18 anos. Já a masculina, do ponto de vista de composição corporal, termina próximo a 21 anos. Se for pensar em desenvolvimento neurológico, pode falar ser até de 24, 25 anos para um homem. Não? Bom, voltando. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa contemporizar isso nesse ganho. Então, o ganho de massa magra para ele já é até esperado. Se eu colocar ele com uma dieta bem próximo ao equilibrado, ele vai ganhar alguma massa muscular, até porque ele está abaixo da normalidade. Né? Então, qual o objetivo? Vou até tirar daqui. Qual é o objetivo que vocês dão para ele de IMC, percentual de gordura, massa gorda, massa magra, para o dia 17 de dezembro? E aí? Quanto vocês acham que ele vai ganhar de massa gorda? Quanto vocês acham que ele vai ganhar de massa magra? Ou melhor, quanto vocês querem que ele ganhe de massa magra e de massa gorda até o dia 17, ou seja, em 4 semanas, quase 5 semanas. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Você vai querer repositor hidroeletrolítico intratreino para o trabalho? Se for atividade aeróbica, sim. Sim, então, como no meu grupo 2 é de resistência, atleta de resistência, ela pratica 3 horas de corrida, né, e caminhada, então tem que ter o repositor durante essas 3 horas. Isso. Mais 1h30 de musculação, então também tem que ter na musculação, né? Você que vai me dizer isso. Tá, e ainda tem as 6 horas de trabalho dela com a bicicleta, então no caso é muito repositor, né? Tá, lembra o seguinte, o trabalho de um entregador de iFood não é igual a um treino. Ah, Sérgio, o gasto energético é maior do que se ele estivesse sentado trabalhando no escritório igual o outro paciente da tecnologia da informação? Com certeza sim. Mas você não vê, normalmente, um ciclista que trabalha com entregas pedalando freneticamente igual o sujeito que treina no ciclismo. Ah, então no caso eu acho que eu vou passar só para corrida e a caminhada e a musculação, né? Porque ele perde muito líquido, né? Pega o repositor hidroeletrolítico e coloca para o treinamento aeróbico. Só aeróbico. Você vai debater comigo lá no caso clínico se vale a pena ou não colocar também no treinamento de força dela. Tá bom, obrigada, Sérgio. Tá. Bom, voltando à minha pergunta original. E aí? Vamos dividir bem aqui. Vocês acham que dá para ele ganhar 0,6 kg de massa gorda até a próxima consulta? Se ele tiver constância e fizer tudo certinho, eu acho que consegue sim. Tá. Então, vou colocar lá na planilha do Excel o que vai acontecer com ele para o futuro. Não.
Então, vamos lá. Se ele ficasse no objetivo em 65, não seria uma boa estratégia? 65 significa que você está querendo que ele ganhe praticamente 1 kg de gordura e depois mais 5 kg de massa muscular? 6 kg de massa muscular? Isso. 6 kg de ganho de massa muscular em um mês é um objetivo muito alto. É verdade, então não dá não. E aí, Ingrid? Quanto você acha que ele consegue ganhar de massa magra em um mês? Tô pensando, Sérgio, por isso que eu não me manifestei. Bom, a massa gorda é consenso, turma, que ele consegue ganhar esse 0,08? Acho que sim. Porque assim, Sérgio, a minha dúvida é porque tudo depende, né? A gente não sabe como é que vai ser o treinamento dele, isso tem que estar alinhado também com o personal. Então é difícil a gente conseguir mensurar isso, né? Sim. Professor? Fala. Eu acho que até 0,8 é plausível, assim, em um mês de massa gorda. Até 1,2 kg, mais ou menos. Vamos ser mais conservador, então? Vamos considerar que ele vai ganhar 1 kg de massa magra e 0,8 de massa gorda? Pode ser. Gente, ok. Ó, pensa comigo. 1 kg, que é uma outra questão que a gente precisa levar em consideração, é o seguinte. Ganhar 1 kg de massa gorda, né, e esse 1 kg de massa magra, né, arredondando aqui 1 kg de cada um, tá, significa que ele deve ter um consumo calórico cerca de 500, quase 600 quilocalorias a mais do que ele consome atualmente. E aí isso vai se ligar junto com o que a Ingrid estava falando. Depende do treinamento, depende do grau de motivação, depende se ele vai conseguir fazer esse consumo ou não. Tá? Uma dieta hipercalórica com cerca de 600 quilocalorias a mais, 500 a 600 quilocalorias a mais, é um valor plausível. Se eu colocar muito mais que isso, lembra que esse sujeito, ele talvez não tenha muito apetite naturalmente. Lembra dele aqui, ó? Esse sujeito aqui é aquele cara que normalmente já não tem muita vontade de comer, é aquele sujeito que come pequenas porções ou passa um grande tempo sem se alimentar e depois percebe que, opa, 1h não almocei ainda. Porque se ele tivesse um consumo calórico, próximo ao gasto dele, ele não estaria com déficit de massa magra. Concordam comigo? Sim. Então, não dá para a gente ter muita ambição, falar, ele pode ter até 6 quilos, eu já vi que, como está em déficit, só de ajustar a ingestão calórica já vai aumentar, e então vamos trabalhar com 6 quilos, não dá. Então, é plausível colocar 1 quilo a mais de massa gorda e 1 quilo a mais de massa muscular. O 0,8 de massa gorda, para a gente ser bem técnico, e 1 quilo de massa magra. Tá ok? Chegamos num consenso aí? O nosso tempo já está voando, então vou voltar lá para a planilha do Excel e vou colocar aqui, ó, qual vai ser o novo peso dele. O novo peso dele vai ser 59,8 quilos. Ou seja, 1 quilo de massa magra e 0,8 de massa gorda. Tá? O novo IMC dele eu já posso calcular. Então, o IMC dele vai ser igual a 59,8 dividido por 1,72 dividido por 1,72. Então, deu 20,2. Então, ó, só de fazer isso... O arquivo do Word, tá aqui, ó. Só de fazer isso,
o IMC dele já está na normalidade. Então, eu saí, ele não estava na normalidade, estava em 19,6, mas ele está mais próximo do centro da normalidade, subiu aí um pouco. Tá? Percentual de gordura. Como que eu vou estimar qual vai ser o percentual de gordura dele na próxima consulta? Regrinha de 3, o peso dele na próxima consulta, eu não espero que seja 59,8. Vou botar aqui, ó, 59,8. Tá para 100. A massa de gordura que ele vai ter, massa de gordura dele não vai ser 8,9? 8,9 tá para X. Então, 8,9 vezes 100 dividido pelo novo peso dele. Então, 14,9% vai ser o novo percentual de gordura dele. Sérgio, você pode compartilhar o Excel? Eu não estou compartilhando o Excel, né? Vou voltar aqui. Então, aqui, ó, o IMC dele, que foi o que eu calculei antes, né? Novo peso dele, 59,8, dividido pela estatura 2 vezes. Então, deu lá o 20,2. Tá? Regrinha de 3. Qual é a regra de 3 que a gente precisa fazer para descobrir o novo percentual de gordura? O novo percentual de gordura dele vai ser esse aqui, ó. 59,8, que é o peso dele, está para 100%. O 8,9 é a nova massa gorda dele. A nova massa gorda dele é 8,9 quilos. O percentual de gordura dele vai passar para 14,9. De onde saiu mesmo 8,9, Sérgio? 8,9 é a massa gorda mínima. Mas... Lembra aqui? Tá. Beleza. Que foi com base nessa massa gorda mínima que eu atribuí um ganho de 0,8 kg de massa gorda. E aí o percentual de gordura dele agora sobe para 14,9. Vou colocar lá no Word, 14,9 é o novo percentual de gordura dele. Vou calcular agora o novo índice de massa gorda dele. Na verdade, eu nem preciso, porque eu sei que vai chegar a 3. Por quê? Aqui, ó. Se ele tem 8,9 kg de massa gorda, esse é compatível com um índice de massa gorda igual a 3. Então, ele vai chegar no valor mínimo. Prof, a gente não está vendo também o que você está... Esse outro... Vocês estão vendo o Excel aqui, não estão? Isso, só o Excel. Então, tá aqui, ó. 3. Por que vai dar 3? Porque esse 8,9 já era a massa gorda que eu calculei para que ele tenha um índice de massa gorda no mínimo da normalidade, que é 8,9, que é 3. 3 de índice de massa gorda. Se vocês quiserem, eu faço de novo o cálculo aqui, ó. Nova massa gorda dele, 8,9. Então, ó, índice de massa gorda vai ser igual a 8,9 dividido por 1,72 dividido por 1,72. Viram? Deu 3. Então, vou colocar lá 3,0. Novo índice de massa magra. Vamos analisar qual vai ser o índice de massa magra dele agora. Tá? Para isso, eu preciso descobrir qual é a massa magra dele. É a massa magra que ele tinha antes. Lembra que antes ele tinha de massa magra 49,9. E eu atribuí 1 kg a mais, então ele está com 50,9. Estava em 49,9 kg de massa magra, agora passou para 50,9. Então, o índice de massa magra vai ser igual a esse valor dividido por 1,72, dividido por 1,72, que é a altura dele. Deu 17,2.
Ah, Sérgio, 17,2 ainda está abaixo do percentil 50. Lembra? O percentil 50 era 18,9. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas isso daqui não é a meta, é o objetivo. Eu não posso, da noite para o dia, colocá-lo lá na normalidade, porque a gente já viu que não dá, ele está distante ainda dessa normalidade. Então, 17,2 vai ser um novo índice de massa magra dele. Vou voltar agora para o Word. Para a gente ver como que está ficando isso daqui. Então, ó, vamos lá. A altura dele é a altura que ele já tinha. Se ele tiver ganho de estatura, eu ajusto ali. Mas, a princípio, o objetivo é que ele mantenha essa estatura. Não. Novo peso dele, 59,8. Por quê? Foi 1 kg de massa magra que eu projetei e mais 0,8 de massa gorda. Novo IMC dele, 20,2. Esse é o IMC que eu espero que ele tenha quando ele atingir esse peso. Novo percentual de gordura, aquela regra de 3 que a gente fez. 59,8, que é o novo peso que eu espero que ele tenha, vai estar para 100%. A massa gorda que ele terá está para X. Aí deu 14,9%. Ah, Sérgio, então significa que de uma consulta para outra o percentual de gordura dele vai subir? Vai. Aí você fala assim, Sérgio, mas vai subir? Não pode subir. Não, pode subir sim, porque eu preciso que ele ganhe massa gorda e ganhe massa magra. Só que a massa gorda é mais fácil de ganhar do que a massa magra. Então, no início, ele vai ter um ajuste primeiro da massa gorda para depois a gente ajustar lá, que é o que a gente vai fazer em seguida, o ajuste da massa magra. O índice de massa gorda dele vai entrar na normalidade, 3,0. O índice de massa magra dele vai subir. Por que vai subir? Porque ele ganhou 1 kg de massa magra. Então saiu de 16,9 para 17,2, mas ainda não chegou na meta. Ainda não chegou na normalidade. Essa normalidade é o que a gente vai calcular aqui. Então, qual é a... Sérgio, você acha interessante fazer a meta já na primeira consulta, para ser uma forma de motivar o paciente? Não, porque se eu sei que a meta não vai ser atingida, eu vou frustrar ele. Mas é porque é como se a meta fosse o nosso foco, né? E o objetivo fosse o caminho. Só para motivar mesmo. Ou não? Você acha que pode assustar? Não, eu vou dar para ele essa informação, que é o que eu vou preencher agora. Eu vou dar para ele essa informação. Eu vou dizer para ele, ó, próxima consulta, eu espero que você tenha 59,8 quilos. Mas daqui a 6 meses, eu espero que você tenha 64,8 quilos. Talvez ele chegue para você e fale assim, não, mas eu quero pesar 75 quilos. Não tem problema. Esse peso que ele vai ganhar vai ser um ganho de peso na forma de massa magra, tolerando até algum ganho de massa gorda, porque ainda tem margem aqui no índice de massa gorda. Então, essa meta, que é essa luz no fim do túnel, eu estou propondo aqui uma meta de 64,8 quilos, mas eu poderia propor outra, de acordo com aquilo que a gente está debatendo com o paciente, de acordo com os desejos do paciente. Pode ser que eu coloque a meta aqui de 64,8 quilos para daqui a 6 meses. Só que quando ele fizer a consulta de janeiro, por exemplo, ou de fevereiro, ele chega e fala, ó, doutor, eu sei que o nosso objetivo inicial era chegar a quase 65 quilos, mas na verdade o que eu quero é chegar a 80 quilos. Porque a vida do paciente vai mudando e suas metas vão mudando também. A gente tem ganâncias das mais diversas. Tá? Quando a gente pensa na palavra ganância, a gente pensa só em dinheiro, mas tem gente que tem ganância em relação ao próprio corpo. Por exemplo, Ingrid, conversa com você de 5 anos atrás. Talvez você de 5 anos atrás tivesse um objetivo que você já passou por ele. E hoje o seu objetivo é outro.
Os nossos objetivos de vida vão mudando, né? Então, talvez esse sujeito, em fevereiro, em janeiro, o objetivo dele não seja mais esse. Talvez seja outro. Talvez o objetivo dele, ele chegue para mim e fale assim, Sérgio, eu me viciei nessa coisa aí do ganho de massa muscular, tô seguindo toda essa galera aí das redes sociais e quero fazer aquele lance de comer na bacia ali, macarrão com peito de frango, quero animalizar, quero ficar gigante, vou tomar esteroides anabólicos e tudo mais. O objetivo dele mudou. Antes ele só queria fazer atividade física como base para poder passar no vestibular. Fez o Enem agora, final de semana, vai ter o resultado, vamos lá, passou. Não tem mais o vestibular, mas ele se encantou por esse mundo do treinamento físico e ele quer ir além. Tá? Então esse objetivo ele vai mudando. Tá? Eu vou colocar aqui esse 64,8 só para mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo para preencher essa coluna com 64,8 quilos. Tá ok? Mas lembrando que poderia ser diferente. Tá? Então, vou voltar para o Excel e vou calcular tudo de novo. Qual é o IMC novo que ele vai ter, qual é o percentual de gordura que ele vai ter, o percentual de gordura novo, qual é o índice de massa gorda, qual é o índice de massa magra novo que ele vai ter. Tá? Bom, vou compartilhar novamente o Excel. Já vou adiantar para vocês que todos esses resultados a gente já tem. Eu não preciso nem calcular, porque a gente já tem. Como que eu sei que a gente já tem esses resultados? A gente já tem esses resultados por quê? Porque 64,8 quilos foi aquela meta mínima que a gente definiu, com ele atingindo aqui, ó, o mínimo de massa gorda e o mínimo de massa magra. Esse 64,8 né, é o ganho mínimo aqui, ó, de massa magra e o ganho mínimo de massa gorda. É o peso dele, 58 quilos, mais 6,8 quilos. Professor, uma dúvida. Fala, pergunta. Pode falar. Não, depois eu falo. Fala aí, pode falar. Professor, você pode colocar essa planilha no grupo? Porque essa planilha tá diferente da primeira. E aí, para a gente ter mais informação, né? Para todos os alunos aproveitarem melhor. A diferença está até bagunçada já, né? Porque eu já fui colocando... Tá meio bagunçada, mas tem mais coisa aí que eu sei. Tem mais coisa. Não. Vamos lá. Então, ó. Pronto. Rapidinho, só uma pergunta. Essas informações todas, né? Quando a gente tem um paciente verdadeiro com a gente, não dá pra gente ficar fazendo isso na frente dele, porque senão vai demandar muito tempo. Aí a gente, na primeira consulta, vai pegar esses dados e compilar, né? E fazer. Como é que funciona? Na prática é o seguinte, eu estou mostrando para vocês como que é feito os cálculos. Mas como você está com uma planilha, quando você coloca aqui, ó, quando você muda um dado, por exemplo, aqui, ó, vou mudar o peso, vou botar aqui 64,8 quilos. Notem, os valores aqui do outro lado já mudaram. Quando eu botar aqui, ó, mudar a estatura, para 1,85 m, os valores já vão mudando sozinho. Entendeu? Então você vai fazer isso aqui, eu estou fazendo de forma didática. Mas quando você tiver com o paciente, você vai botar os dados, ele já vai gerar os resultados. Ah, tá, beleza. Obrigado. Tá? Então, vamos lá. Uma dúvida, um IMC de 20 é baixo consideravelmente? Não para um atleta, mas... O IMC de 20 está mais próximo do limite, está mais próximo da média ali de 18,5 a 25. Está dentro da normalidade. É que, na verdade, eu cheguei a esse nível, né? Então, é assim. Tá? Então, vamos lá. 64,8 quilos
é o quê? É o peso dele atual mais os 6 quilos de massa magra que ele precisa ganhar, mais os 0,8 quilos de massa gorda que ele precisa ganhar. Então, significa o quê? Que quando ele atingir 64,8 quilos com um ganho de 6 quilos de massa magra e 0,8 quilos de gordura, o índice de massa gorda dele vai ficar igual a 3 e o índice de massa magra dele vai ficar igual a 18,9. O que eu preciso calcular aqui é só qual vai ser o percentual de gordura dele, que é o que eu vou calcular aqui embaixo. Qual vai ser o peso dele? 64,8. Qual vai ser a massa gorda dele? 8,9. Que a minha proposta é que ao longo desse tempo todo a massa gorda dele permaneça a mesma e ele tenha ganho de massa magra. Isso não é impossível. Vocês estão pensando assim, Sérgio, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Por quê? Porque eu estou só colocando ele dentro da normalidade de massa magra. Não estou colocando ele numa situação de grande hipertrofia. Não, estou só colocando ele dentro do valor normal de massa magra para a faixa etária e sexo dele. O que vai acontecer com o percentual de gordura? Notem aqui, ó, passou para 13,7. Então, vou colocar lá, ó, novo percentual de gordura, 13,7. Aí você vai falar assim, Sérgio, então, ele começa a consulta com 14% de gordura, sobe para 14,9 e depois cai para 13,7? Sim. Exatamente isso. Notem, por isso que o valor do percentual de gordura sozinho não diz muita coisa. Se você ficar olhando só o percentual de gordura, você vai falar, cara, que nutricionista louco. Ele fez o percentual de gordura do paciente subir, depois foi lá e fez o percentual de gordura dele descer. Só que a massa gorda dele, eu só fiz num primeiro momento subir para a normalidade e depois mantive. Só que como a composição dele, a massa magra dele, foi aumentando de uma forma gradual, porque não dá para aumentar a massa magra da noite para o dia, isso fez com que o percentual de gordura, que é uma proporção, subisse e depois caísse. Mas a massa de gordura dele subiu um pouquinho, 0,8, e foi mantida ao longo do tempo. Massa magra dele foi subindo gradualmente, lá depois de 6 meses ele conquistou a normalidade. Só falta eu saber qual vai ser esse novo IMC dele. Qual vai ser esse novo IMC dele? Vou colocar o cálculo aqui, ó. 64,8 vai dar 21,9. Já vou até dar um salvar como aqui no... Não, vou salvar direto, eu só reencaminho para vocês. Galera, vou voltar para o Word agora. Vamos lá. Como sempre, nossa aula vou, só para a gente finalizar essa nossa aula de hoje. E depois, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse caso clínico. Tá? Então, vamos lá. Já fechamos esse quadro. O quadro está completo agora. Os dados do paciente de hoje, a classificação dele de hoje, o objetivo inicial dele e a nossa meta, nossa luz no fim do túnel. É a meta final a ser atingida. Então, eu tenho aqui, ó, a altura dele se mantém, o peso dele vai subir? Vai. Por quê? Faz parte do objetivo. Inicialmente, ele ganha massa gorda e 1 quilinho de massa magra. Na luz do fim do túnel, lá depois de 6 meses, lá em julho do ano que vem, em 7 meses, ele vai ter ganho 6 quilos de massa magra e 0,8 quilos de massa gorda. Sérgio, isso aí são números, como é que é na vida real? Talvez na vida real ele suba um pouco a massa gorda, depois caia, eu vou acompanhando e vou corrigindo a trajetória.
mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Estou indo para lá, 64,8 quilos, com esse novo IMC. Então, nota que o IMC dele vai subindo, começa em 19,6, vai para 20,2, depois 21,9. O índice de massa gorda dele, que estava abaixo da normalidade, entra na normalidade e se mantém na normalidade, no valor mínimo da normalidade. A massa magra dele, que estava baixa, segundo o índice de massa magra, vai subir para 17,2 e depois vai subir novamente, chegando a 18,9. O que significa isso? Que a massa magra dele subiu gradualmente, a massa gorda dele subiu um pouco para a primeira consulta e depois se manteve. Curtiram esse início? Sim, é bem interessante. Sim. Mas acho que para eu conseguir ter essa visão melhor, só praticando mesmo e pegando essas quantas reais. Obrigada. Quando eu chegar na próxima consulta, lá no dia 17/12, o que vai acontecer? Eu vou pesá-lo, eu já sei qual é o peso que eu estou esperando, 59,8 quilos. Qual é o percentual que eu espero que dê lá na bioimpedância? 14,9. E aí eu vou comparar o que aconteceu com aquilo que eu projetei. Eu projetei que ele tivesse 59,8 quilos com 14,9% de gordura. Pode ser que na próxima consulta eu chegue lá e ele está pesando 58,5 kg. Percentual de gordura dele, 14%. Ele está com o mesmo percentual de gordura, ganhou um pouco mais. O que significa isso que ele ganhou? Um pouquinho de gordura, que aí eu vou reavaliar, vou calcular a massa gorda nova, vou identificar como é que está a massa magra dele. E aí eu vou reajustando. Vou reajustando essa trajetória. Talvez não, talvez ele chegue na próxima consulta com 63 quilos. 63 quilos, 15,5% de gordura. O que aconteceu? Ganhou mais massa gorda do que eu planejei. Mas ganhou massa magra também. Então, eu vou olhando para a meta final e vou observar se isso é plausível ou não. Não, talvez o ganho de massa gorda dele tenha sido muito acentuado. Como a gente estava conversando antes, Ingrid, eu preciso ver se o treinamento dele está efetivo, está compatível. Não, ele chega e fala assim, fala. Normalmente você estipula a meta final com quanto tempo? Aí depende do paciente. Depende de qual é o objetivo de vida desse paciente. Mas nesse caso que você deu esse exemplo, ele chega no objetivo de um mês depois, diferente do que a gente planejou, tipo, mais perto da meta. Aí você mexe na meta novamente ou você continua deixando isso porque ele ainda não alcançou de fato? Continuo com a meta, não vou mexer na meta. Não vou fazer igual lembra daquele vídeo da Dilma? Dobrar a meta depois que chegar na meta. Dobra a meta. Não, a meta é a meta. A meta é o objetivo final ali. Eu só vou mexer nessa meta se tiver uma mudança de vida significativa ali. O paciente chegar para você e falar assim, olha só, cansei dessa história de musculação, não vou mais fazer musculação, estou encantado pelo ciclismo. Agora eu só vou pedalar. Aí eu vou ter que mexer nessa meta. Porque eu sei que essa atividade ela vai consumir muita massa gorda, eu sei que a hipertrofia vai ser muito difícil para ele, com esse pedal tão intenso, aí não vai ser possível a meta. E aí também é praticamente outro paciente que está se apresentando para mim. Mas a princípio, eu vou deixar a meta do jeito que ela está. Chegando lá, atingiu a meta, aí agora eu viro a Dilma, atingiu a meta, e aí paciente? Nosso objetivo agora, pensando em saúde, é manter você do jeito que você está, mantendo essa meta. E aí eu vou conversar com o paciente, a gente vai trocando e vamos chegar aí talvez a um novo objetivo, a uma nova meta, mas a priori a meta é mantida, tá? Tudo bem? Sim. Turma, tem mais coisa para a gente fazer com esse paciente, só que a gente não tem mais tempo.
Na próxima aula, a gente vai concluir esse daí e já vamos começar uma outra situação, que é uma situação de perda de massa gorda, que é a outra paciente. Tá ok? Ok, professor. Tudo certo? Ok. A gente ainda vai debater com ele a proporção de macronutrientes, determinação de proteína, se vai ter suplementação ou não, quanto de energia eu vou dar, mas o passo inicial a gente já deu, que é saber o que eu vou, para onde eu vou na próxima consulta lá no dia 17/12. Tudo bem? Você vai mandar a planilha, professor? Vou mandar agora, para não ficar devendo nada. Tudo certo, turma? Sim, professor. Tudo certo. Então, vamos para a nossa música final de encerramento aqui.